Você já parou para pensar como é que vai ser a sua vida aos 60, 70 anos? Será que você vai conseguir poder parar de trabalhar? Ou será que vai ter que continuar trabalhando para conseguir pagar as suas contas? Pois, infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros que vivem aqui na Inglaterra. Pessoas que trabalham a vida inteira e mesmo assim não conseguem se aposentar com dignidade, mesmo morando em um país com muitas oportunidades e facilidades para se investir. E você sabe por que isso? Porque essas pessoas dependem somente do governo para ter uma aposentadoria digna. E hoje eu vou mostrar para você como é que funciona a aposentadoria aqui na Inglaterra e como você pode conquistar a sua liberdade financeira mesmo começando do zero. Mas primeiro, vamos falar sobre a realidade da aposentadoria aqui na Inglaterra. A aposentadoria pública aqui na Inglaterra ela é chamada de State Pension e hoje ela paga em média 11.500 libras por ano. E esse valor ele muda todo ano com base no Triple Lock. Mas o que seria esse Triple Lock? Ele é uma regra que garante que a sua pensão ela vai subir de acordo com um desses três indicadores. E esses indicadores são a inflação, o crescimento médio anual dos salários ou 2,5%. Ou seja, aquilo que for maior naquele ano vai ser utilizado como referência base para o reajuste da pensão. Ou seja, no mínimo a sua pensão vai ser sempre reajustada por pelo menos 2,5% ou aquilo que for mais alto do que isso. Para o próximo ano fiscal de 2026-27, a pensão vai ter um reajuste de 4,7%, que é referente ao crescimento médio anual do salário. Então, para quem se aposentou depois de abril de 2016, vai passar de 230 libras por semana para 241 por semana, ou seja, mais ou menos 12.534 libras por ano. Agora olha só, para você alugar um flat, dependendo da região que você mora, hoje em dia você vai pagar em torno de 800 libras por mês. Se você incluir alimentação, energia e outros gastos, você já consegue ver que esse valor da pensão não é suficiente. E ainda, você tem que levar em consideração que para você poder receber essa pensão do governo, você precisa atingir a idade mínima de 66 anos. Mas entre 2026 e 2028, essa idade mínima já vai subir para 67 anos. E já existe uma previsão oficial para uma mudança que entre 2044 e 2046, essa idade suba para 68 anos. Ou seja, além de ser um valor muito limitado, você ainda começa a ter que esperar cada vez mais para poder receber esse valor. Mas para você garantir que você tenha uma aposentadoria mais tranquila e mais segura aqui na Inglaterra, eu costumo dizer que você precisa ter os 3 pilares da aposentadoria aqui. E eu vou explicar um pouquinho de cada um desses pilares agora para você. O primeiro pilar é a pensão do governo, é o State Pension que a gente acabou de conversar um pouco aqui. Esse é o pilar mais conhecido, mas também é o mais limitado. O State Pension é uma aposentadoria pública oferecida pelo governo britânico, mas ela não é automática, você precisa contribuir para poder então ter o direito de receber. E o mínimo são 10 anos de contribuição com o National Insurance, e a partir daí você já começa a ter o direito a receber alguma coisa. Para você ter direito a receber o valor total, ou seja, o Full State Pension, você precisa ter contribuído por pelo menos 35 anos. E para o ano fiscal de 2026-27, esse valor é de 241 libras por semana, ou 12.534 libras por ano. Agora, se você atingiu a idade de se aposentar, mas contribuiu por menos de 35 anos, você também tem o direito de receber, porém esse valor é proporcional. Por exemplo, se você contribuiu por apenas 20 anos, você vai ter o direito a receber o equivalente a 20 dividido por 35 do valor total, ou seja, cerca de 7.163 libras por ano. E de novo, mesmo que você tenha direito a receber, você só vai poder receber a partir dos 66 anos, já com reajuste para os próximos anos para 67 anos e futuramente entre 2044 e 46 para 68 anos. Por isso que o State Pension ele é apenas um dos pilares, ele é uma base, mas não o suficiente para te garantir uma liberdade financeira. Já o segundo pilar é o seu Private Pension, que é a sua pensão vinda pelo seu trabalho. Esse é o segundo pilar e é um dos mais poderosos. Ele vem com dinheiro extra e é inacreditável como algumas pessoas preferem não receber por ele. Aqui na Inglaterra, se você trabalha com um contrato e ganha mais de 10 mil por ano, a sua empresa ela é obrigada a te inscrever num plano de pensão privada. E funciona assim, você contribui com 5% sobre o seu salário bruto
e a empresa ela é obrigada a contribuir com mais 3%, ou seja, do seu salário sai 5%, os outros 3% são dinheiro grátis que vem da empresa para você, ou seja, 8% do seu salário já é investido diretamente para a sua aposentadoria sem que você tenha que fazer absolutamente nada. E tem empresas que oferecem ainda mais. Por exemplo, se você aumentar a proporção da sua contribuição, ela faz um match, ela contribui um pouco mais também. Ou seja, se você aumentar a sua proporção de contribuição para 6, 7%, ela vai aumentar para 4, 5, 6% a proporção dela também. É 1 ou 2% a mais de dinheiro grátis caindo na sua conta da aposentadoria. Além disso, tem um outro dinheiro grátis que você recebe como benefício fiscal do governo. Se você está na faixa básica de imposto, que é o Basic Rate, o governo devolve 20% sobre o valor que você contribuiu para a sua aposentadoria. Agora, se você está na faixa mais alta de imposto, você pode receber de 40% a 45%. Esse diferencial dos 20% você vai ter que estar aplicando para receber a parte. E tem também uma outra estratégia que ela é ainda mais eficiente, que é o Salary Sacrifice. Mas isso você vai ter que ver com a sua empresa se ela tem essa opção. Se a sua empresa tiver essa opção, você vai sacrificar parte do seu salário bruto para investir direto para a sua aposentadoria. E com isso você vai pagar menos imposto e menos National Insurance também. Por exemplo, ao invés de você receber 1.000 libras bruto, você passa a receber 950 e 50 libras vai direto para sua pensão. Só que nesse valor, como você já tem a economia fiscal embutida, você não recebe aqueles outros 20% do governo. Agora que eu te expliquei todo esse benefício que você tem ao optar por participar da sua pensão pelo seu Workplace Pension, você acredita que ainda existe pessoas que eles optam por não receber essa pensão? Isso é o que acontece quando as pessoas optam pelo opt-out. Já que a empresa ela é obrigada a te cadastrar na pensão, não quer dizer que você é obrigado a ficar. Então você tem a opção de opt-out. Mas como a gente viu, com todos esses benefícios, seria algo muito errado você optar por não participar. Seria como recusar um presente que ele se multiplica sozinho. Agora, quando chega a hora de você retirar e utilizar esse Working Place Pension, você tem um pouco mais de flexibilidade. A idade mínima para você acessar o Workplace Pension hoje é de 55 anos, mas já para 2028 ele vai subir para 57 anos e daí então ele começa a acompanhar com 10 anos de distância o State Pension. Ou seja, se o State Pension mudar para 68 anos, você vai poder acessar a sua Workplace Pension somente com 58 anos. E na hora que você atingir a idade mínima para poder sacar, os primeiros 25% você vai poder tirar livre de imposto. Já o restante vai depender da faixa de imposto que você se enquadrar. Ou seja, se você já sacou os seus 25% e no ano seguinte você sacar 10.000 libras, por exemplo, e você estiver abaixo da sua taxa de isenção, você não vai precisar pagar imposto sobre isso. Mas se você atingir o limite maior, você vai pagar o imposto referente ao que exceder. Esse pilar é uma das formas mais inteligentes de montar sua liberdade financeira e construir uma aposentadoria segura. E ainda vem com bônus do governo e bônus da sua empresa. Já o terceiro pilar é aquela pensão criada por você mesmo, ou seja, ela vem dos seus próprios investimentos. Esse é um pilar muito poderoso, mas também muito negligenciado, porque é quando você decide criar a sua própria aposentadoria e investir para o seu futuro. E aqui na Inglaterra, você tem uma ferramenta incrível para isso, que são as contas ISA, que são as Individual Saving Accounts. E com ela, você pode investir em ações, ETF, REITs e não vai pagar nenhum imposto sobre ganho de capital ou dividendos recebidos. Para 2025 e 2026, você tem um limite de 20.000 libras por ano que você pode investir dentro dessas contas ISA. E o melhor é que hoje em dia você pode investir de forma simples e automática sem precisar de ajuda de nenhum especialista. E existem plataformas hoje como a Trading212, a Invest Engine, que deixam você abrir contas ISA sem custo nenhum e você já começa a investir com apenas 1 libra. E hoje você tem ETFs que investem em milhares de empresas pelo mundo inteiro de forma passiva. Com apenas um ativo, você já está diversificado globalmente e acompanhando o crescimento da economia mundial. Um exemplo de ETF que tem essa diversificação global é o VWRL. Se a gente considerar um investimento mensal de 250 libras a uma taxa de retorno de 8% por ano nos próximos 20 anos no VWRL,
você teria em torno de 150 mil libras. Isso tudo sem precisar ficar escolhendo ações, fazer trade, nem nada disso. Apenas escolhendo um único ETF. E esse é o pilar que vai te dar a liberdade financeira mais rápido, porque ela só depende de você, não tem uma idade mínima, você não precisa depender de governo e nem de empregador para isso. É esse pilar que vai te dar uma tranquilidade de poder dizer quando parar de trabalhar, reduzir sua carga horária ou mudar de emprego com mais facilidade, ou então poder gastar mais tempo com a sua família. E com isso, a sua aposentadoria deixa de ser uma obrigação futura para ser algo presente. A aposentadoria, ela não precisa ser um fim, ela pode ser um recomeço. Por isso a importância desses 3 pilares. Cada um vai te dar uma segurança em determinado momento e fase da sua vida. E quando você constrói os seus pilares, você não depende de mais ninguém. E o melhor de tudo, utilizando esses 3 pilares, você não vai precisar esperar chegar aos 65, 66, 67 anos. Com planejamento, você vai poder escolher parar de trabalhar com 50, 55 anos. Ou simplesmente poder parar quando quiser. Porque a verdadeira aposentadoria não é quando o governo te paga, quando ele quer que você se aposente. É quando o seu dinheiro começa a trabalhar por você. Tá, Paulo, eu entendi. E agora, como é que eu começo? Primeiro você descobre onde você está. Quanto que você já tem guardado e o quanto você já contribuiu. Depois, você define a sua meta de quanto você quer receber na sua aposentadoria. Se você quer estar recebendo 2 mil, 3 mil por mês. É com isso que você vai guiar o seu plano. A partir daí, você sabe quanto você precisa contribuir todo mês. Aí você vê o quanto você já está contribuindo na sua pensão do trabalho e quanto você vai precisar contribuir na sua pensão que você está construindo nos seus investimentos com as contas AISA. Não importa se seja 50 ou 100 libras por mês, o importante é começar, porque é esse pouco que vai criar esse hábito de investir todos os meses. Faz disso um hábito, pois o tempo é o seu maior aliado. E lembre-se que você não precisa de nenhum expert para te ajudar com esses investimentos. Como eu te mostrei, com apenas um investimento, você já está exposto globalmente e super diversificado. E depois disso, é só deixar o tempo fazer o seu trabalho. E o importante é começar, porque cada mês que você fica sem investir, é um mês a mais que você está dependendo dos outros. Então hoje você aprendeu que existem 3 pilares para sua aposentadoria aqui na Inglaterra, que é aquele pilar que você constrói com os seus investimentos, a pensão do governo e a pensão do seu trabalho. E cada um desses pilares tem uma função única. Um te dá uma base, o outro te dá um reforço e um incentivo, e o outro é o que constrói a sua liberdade financeira. E quando esses 3 pilares trabalham juntos, você não somente conquista a sua liberdade financeira, mas você também conquista a sua liberdade de escolha. Escolha de poder fazer o que você quiser do seu tempo. E com isso, a aposentadoria deixa de ser uma espera passiva e passa a ser uma construção ativa. E o quanto antes você começar a construir os seus pilares, mais forte será a sua estrutura. E se esse vídeo te ajudou, eu só peço que você curta e compartilhe com mais brasileiros que moram aqui na Inglaterra. Porque a aposentadoria não é um sonho distante, é uma escolha que começa agora. E não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.